Boa noite, gente linda. Mais uma vez, trazendo o ensinamento de Jesus. E hoje, como nós combinamos, lembra da semana passada? Nós combinamos de trazer a segunda parte da passagem, o cumprimento da lei e dos profetas. Lembra que a gente explicou que é muito grande. É do versículo 17 até o 48. Do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, seriam 50, né? Quase mais de 40 versículos. Então, nós separamos do versículo 17 até o 30, que a gente fez semana passada. E hoje nós vamos fazer do 31 até o 48. Jesus aqui, então, está explicando do cumprimento, ter que cumprir as leis antigas, as leis de Moisés e os profetas. Profetas da época de Moisés, profeta que vinham, através desses profetas, Javé, que é o chamado Deus, né? O Deus bíblico, ele passava essas leis. Então, Jesus aqui, ele está consertando, ele está não só cumprindo, mas ele veio complementar essas leis para uma outra época, como nós explicamos na semana passada. Então, ele aqui está passando várias situações que está escrito nas leis de Moisés. E ele aqui continua, tá? Então, vamos lá. No versículo 31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Você deixou sua mulher, não quer mais viver com ela, livra ela através de um documento. Por quê? Era muito comum condenar a mulher, tanto é que aqui Jesus está se referindo só à mulher. Ele não está dizendo qualquer mulher que deixar o seu marido. Ele está dizendo o marido deixar a mulher. Então, dê a ela a carta de desquite. Ele não fala em divórcio, porque naquela época não existia, né, gente? Divórcio, principalmente aqui no Brasil, é coisa recente. Naquela época era tal carta de desquite, ou seja, estou me separando, não vamos viver mais junto, não sou mais seu marido, ou seja, deixa ela livre, tá bom? E mais à frente ele vai dizer, outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Senhor é Deus. Então você não vai cometer o perjúrio, né? Mentir. A alergia tá pegando feio aqui, gente. Então, cuidado para você não condenar as pessoas, né? Cometer perjúrio, ficar falando das pessoas, ficar condenando as pessoas. Então, mas isso aqui são os antigos, você vai cumprir os juramentos ao Senhor. Você lê a antiga. Eu, porém, vos digo, olha só Jesus consertando Javé. Aí tem gente que pergunta, Jesus tinha consciência desse Javé, de que ele era um embusteiro? Tinha, ele tinha. Só que se ele fosse revelar isso naquela época, ele não teria vivido nem um ano de vida. Ele não teria tido um ano de messianato, eles matariam ele, porque todo mundo babava em cima desse Deus, né? Que tem até o nome de embusteiro, que tem o nome de caos, que tem vários nomes, porque ele se apresentou como Deus em várias regiões e com vários nomes, eu já expliquei isso aí para vocês. Então, ele vai dizer, olha isso, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Vai jurar, né? Eu juro por Deus, e a gente faz isso até hoje. A gente não, eu não faço não. Juro por Deus, eu não posso jurar por Deus.
né? Porque Deus, ele não está aqui a nosso serviço para ficar vendo os nossos juramentos. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. O que é escabelo? Escabelo é um banquinho em que os monarcas repousavam os pés quando sentavam no trono. Aquele banquinho que põe embaixo do trono, chama escabelo. Então ele está querendo dizer, nem eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Quer dizer, você não deve jurar nem pelo céu e nem pela terra. Agora, esse negócio de falar que a terra é o banquinho que Deus repousa os pés, aí vocês desculpam, mas também não dá para mim, nem Javé, nem Jesus falando isso. Onde já se viu falar que um planeta é o lugar que descansa os pés? Nem Deus deve descansar os pés no lugar onde a gente vive. Também eu fico falando demais, né? Uma hora eu vou tapar minha boca com um tapão aí, que eu já estou acostumada com ele mesmo, mas eu não concordo. Tem coisas maravilhosas e tem coisas, né? O escabelo dos pés de Deus é o banquinho que Deus coloca os pés. Quer dizer, ele está nos pisando? É isso que Jesus está querendo dizer? O assunto não tem nada a ver com isso, mas é porque hoje eu estou polêmica mesmo, tá, gente? Estou muito polêmica, tem muita coisa doida acontecendo aí ao nosso redor. Não jureis nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ou seja, não jureis pelo céu, não jureis pela terra e nem jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ela é uma cidade que pertence ao rei. Como é que você vai jurar por ela? Então Jesus está dizendo que a gente não tirar esse negócio de jurar. Eu juro pela minha mãe, juro pelo meu pai. Jura. E aqui ele vai dar a receita. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então você não deve jurar nem pela sua cabeça. Entendeu? Aqui Jesus não está se referindo à tinta de cabelo, né? Que você pode ter cabelo branco, igual o meu aqui, mas você pode pintar. Mas você não pode transformar o seu cabelo branco em cabelo preto, ou o seu cabelo preto em cabelo branco. A não ser que você use tinta, mas Jesus aqui não está se referindo a isso. Você não tem esse poder. Se você jurar pelos cabelos da sua cabeça, tirar um fio do cabelo, eu juro pelo fio do meu cabelo que eu não faço isso mais, ou que eu vou te pagar, ou que isso aconteceu, ou que vai acontecer. A gente não deve jurar por motivo nenhum. Isso aqui tem 2024 anos, é ensinamento de Jesus, nosso mestre, nosso maior professor, que passou aqui pela face da terra. Aí ele vem dar a receita. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Seja o seu, você vai dizer sim ou não. Você não tem que ficar jurando pelo que você... eu estou falando isso, mas eu juro que é assim. Não. Você falou sim, é sim. Você falou não, é não. Se passar disso, é do maligno, é do mal. É influência de confusão mental dos espíritos das trevas. O que passa do sim, sim. Não, não. Entendeu? Não precisa jurar. Só você falar a verdade. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, a direita é aqui, né? É porque filma ao contrário, então a gente fica confuso, né? O que quiser te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
Aqui para trás, que a gente gravou na semana passada, Jesus estava falando daquela lei antiga que diz que você deve arrancar o seu olho e jogar ele fora antes de você entrar na vida sem seu olho do que você queimar no fogo do inferno. Você deve arrancar seu pé, se ele fez mal, entrar na vida sem o seu pé antes disso do que queimar no fogo do inferno. Então aqui Jesus está dando uma consertada, dando um outro sentido a essa lei maluca de ter que pagar, como se o perdão não existisse, como se a pessoa também não se reformasse. Então, ele está dando aqui a receita para a gente não criar contendas. Se alguém te bater numa face, ao invés de você ir lá e bater na face daquela pessoa, o que é que você deve fazer? Oferece a ela outra face. Mesmo que você me bata de novo, eu não vou brigar. Essa briga está cortada aqui agora. Agora, eu não vou brigar com você. Eu não vou discutir com você. Então, e ao que quiser pleitear, quer dizer, obrigar contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Alguém quer roubar o seu vestido. Naquela época, tanto mulheres quanto homens usavam aqueles longos vestidos, né? Aquelas túnicas compridas. Era muito comum usar capa. Se alguém quiser roubar o seu vestido, larga a capa também. Gente, eu já falei isso. Eu nunca fui assim assaltada. Eu já fui roubada de coisas assim dentro de casa, que às vezes a pessoa pega, isso eu já fui. Mas assaltada, né? No meio da rua, um ladrão, me apontar um revólver e quiser me roubar, isso eu nunca fui, não. Mas eu sempre digo o seguinte: se alguém chegar perto de mim com arma ou sem arma e falar, passa sua bolsa, eu passo a bolsa na hora. Talvez eu vá pedir para ele me entregar meus documentos, porque dá um trabalhão para fazer documento, né? Mas o que tiver dentro da bolsa, pode levar. O anel da vovó, a pulseira da mamãe, o dinheiro que tiver na carteira, eu não vou brigar. Não vou. Essa criatura tira uma faca de dentro do bolso e me dá 300 facadas. Já pensou o que é uma faca entrando na nossa carne? Ou me dá um tiro, me dá um soco na minha cara, eu magra e franzina desse jeito. Se ele soprar, ele me joga no chão. Não vou resistir. Vou resistir ao mal. É isso que você quer, meu filho? Pode me bater. Eu vou te matar. Não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Porque a morte não existe, meu filho. Se você me der um tiro, eu não vou morrer. E para você vai ser pior ainda, porque eu vou estar livre em espírito para chegar perto de você em qualquer lugar. Você não vai me matar. Então, assim, a gente estudar, entender Jesus é de uma profundidade, porque a gente se livra de um monte de problema. Porque quando a gente cria caso com o outro, a gente está nivelando, a gente está igualzinho o outro. Larga também a capa. Leva meu agasalho, leva meu tênis, leva minha roupa, leva minha bolsa, meu dinheiro. Toma! Para que eu vou criar contenda se eu não vou vencer o outro? Eu não tenho força, eu não sei brigar, eu não sei lutar. E mesmo que eu saiba, eu não vou ser igual a esse bandido que está me atacando. Eu não sou bandida. Eu vou colocar acima dele. Igual ele está dizendo aqui, eu que quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A pessoa está te sujigando
caminhando e te levando junto com ele uma distância que você não está aguentando mais. Vamos colocar em quilômetro? Está te obrigando a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Abaixa o seu nervosismo, a sua guarda e caminhe junto. Porque nós lemos na semana passada, o reconciliar com o teu inimigo enquanto estás no caminho com ele, não é fugir dessa estrada. Não é fugir. Eu conheço uma pessoa do meu coração que ela optou por fazer isso. Ela optou junto ao companheiro dela. Ela falou com ele, eu vou caminhar 2 milhas com você. Porque você está me obrigando a caminhar essas 1000. Mas eu vou mais 1000. Eu caminho junto com você. E olha que ele pisou na bola com ela. Mas ela disse para ele, eu vou caminhar com você. Pelo bem da família, pelo bem dos filhos, agora dos netos, né? Pelo bem do lar, pelo bem dele próprio, para que ele reflita. Está te obrigando a caminhar 1? Caminhe 2. Dá a quem te pedir. Jesus aqui não está dizendo, não dá para aquele cara não que ele usa droga, não dá para aquele não que ele bebe cachaça, não dá para aquele outro que é um vagabundo, não quer trabalhar. Dá a quem te pedir. Você tem um dinheiro na sua bolsa? Tem. Você tem um agasalho a mais? Você tem lá no seu guarda-roupa um cobertor sobrando? Você tem um par de meia para esquentar os pés? Dá a quem te pedir. Tocou a sua campainha, bateu na sua porta, te abordou na rua. Você tem um trocado na sua bolsa? Dá. Por que recusar, gente? Quantas vezes a pessoa recusa dar 2, 5 reais, até 10 reais para uma pessoa, mas ali na frente faz um lanche caro, na lanchonete mais cara que existe. Eu já vi gastos nessas cafeteria e lanchonetes de mais de 300 reais. E olha que isso aqui eu estou falando, tipo assim, do meu alcance. Imagina, a gente ouve falar aí nesses políticos que fazem jantar de 30 mil reais. Almoços de 1.000 reais por pessoa. Então, recusa, parou ali no sinal, aquela pessoa está pedindo um trocado, dá um trocado para ela. Eu conheço uma pessoa que no console do carro, sabe aquela parte onde passa a marcha do carro, não tem ali um lugar onde coloca copo, sei lá como é que chama aquilo, ele enche aquilo ali de moeda. Enche aquilo ali. Toda moeda que ele tem de troco, ele vai jogando ali. Não tem lugar nenhum, só põe ali. Não carrega no bolso, nem traz para casa. A pessoa bateu no vidro do carro no sinal, ou parou na rua e pediu um trocado, ele tomou uma linda. Ele dá. Por que não? Ele pode, ele tem. A gente já bateu um papo longamente sobre isso, parafraseando, copiando, citando Francisco de Assis. É dando que se recebe. Gente, desculpa. A tosse aqui tá terrível. É dando que se recebe. Recusa não. É Jesus aqui dizendo, olha aqui, dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Lá em Salomão fala para não emprestar dinheiro, mas ele fala para não emprestar dinheiro a juros, ser agiota. Eu te empresto, mas eu vou cobrar tantos % de juros ao mês. Salomão está dizendo esse respeito. Aqui Jesus está dizendo, se a pessoa está precisando de um empréstimo para pagar uma conta,
para fazer uma compra, empresta para ela. Empresta sim. Você pode, você tem, você sabe que você tem. Às vezes você nem pode emprestar aquele total que ela está te pedindo. Pode ter certeza que ela vai te pagar. Agora, se ela não te pagar, volto lá no início aqui que a gente comentou. Não resistais ao mal. Briga não. Briga não. De uma forma ou de outra, o Pai do céu está vendo que você emprestou aquele dinheiro. Ele vai te restituir. Pode ter certeza que ele vai voltar para o seu irmão. Vai. E talvez ele volte em dobro. É dando que se recebe, né? Então, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Desvia não. A pessoa veio te pedir, principalmente aquele parente mais próximo, está te pedindo um dinheiro emprestado, está passando um aperto ali naquele momento, empresta sim. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito, é Velho Testamento. Lembra que aqui a gente está falando do cumprimento das leis e dos profetas, tá bom? Então você vai aborrecer o seu inimigo, ou seja, você vai brigar com ele, você vai xingar, você vai odiar, e amarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo, aqui que eu coloco que Jesus, ele estava aqui torcendo as orelhas de Javé, onde se viu um Deus, um pai, ensinar para os filhos a odiar o inimigo, guerrear com o inimigo, jogar bomba no país do inimigo, matar, estuprar, judiar, aborrecer. Aquela criatura que fica fincando, que fica espetando a outra por décadas e até séculos. Existem ódios, vocês não fazem ideia, existem ódios que, vai para milênios. Para quem já trabalhou ou trabalha em reunião mediúnica, igual eu trabalhei, por mais de 30, 40 anos, sei lá, gente, a gente via relato dos espíritos carregando ódios em seus corações, mas por séculos. Ódios por causa de uma contenda que houve lá na idade da Roma, da Grécia. Carregando ódio, carregando apego. Foi roubada, mas não perdoa de jeito nenhum aquilo. E essas pessoas, elas sofrem tanto quanto aquelas que elas odeiam, porque fica ali agarrada naquele ódio, agarrada naquela mágoa. Então, olha o que Jesus está dizendo: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Lá, Javé ditou os profetas. Agora, eu, Jesus, 1500 anos depois do Velho Testamento. Agora nós estamos em 3500 anos, tá, gente? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Difícil, né? Muito difícil. Dar a outra face, caminhar 2 milhas ao invés de uma, e amar o inimigo é muito difícil. Jesus aqui está dizendo que você não precisa estar se derretendo, babando e beijando os pés do seu inimigo todo dia, ele te chutando, não. Mas tem amor no seu coração por aquela criatura que quer ser seu inimigo. Ou será que é você que quer ser inimigo do outro? Então ele está falando que não tem jeito. Para resolver essa contenda é amor. Ama o seu inimigo.
Bendizei os que vos maldizem. Estão te maldizendo, estão falando mal de você, fazendo maledicência, fofoca com seu nome, com seus atos. Então ele está dizendo, bendizei, fale bem do outro. Gente, isso é energia que vai e que vem. Se a gente só deseja o mal do outro, essa energia retorna como um bumerangue. Então, nesse momento, eu até concordo com o Ho'oponopono, que nos ensina, né? Aquelas frases. Eu acho meio enjoado aquilo, mas vale a pena para a gente formar uma egrégora mental, né? Eu perdoo, sinto muito, muito obrigado, eu te amo, você é lindo, eu gosto de você como você é. E repetir essas frases para a gente mesmo, para a gente ir formatando a nossa mente e mudar esse pensamento de ódio, de desavença, de briga, de contenda. Então, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Fulano te odeia? Faz o bem para ele. Ele está lá numa pior, precisando de uma cesta básica, precisando de uma ajuda, né? Precisando de um agasalho. Vai lá. Esquece isso que aconteceu e faz o bem a essa pessoa que te odeia, que te xingou, que guarda aquela mágoa. Ó, há quanto tempo que isso está se plantando? Se você for lá e fizer o bem para ela, você desmancha essa energia negativa que foi criada. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Faça oração para aquela criatura, modifica essa energia, ore por ela. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, Jesus aqui não está dizendo que as pessoas que não fazem isso não é filho de Deus não, tá? Ele não está falando isso. Ele está dizendo para a gente merecer. Ser filho, quando Jesus fala ser filho de Deus, é estar com Deus, estar com as leis de Deus, o verdadeiro Deus, tá? Não é esse Deus maluco que manda arrancar o olho, que manda arrancar os dentes e que fala que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Se alguém... você fez um mal, você tem que voltar desse jeito, daquele ou daquele outro. Ele está assim, julgando constantemente as pessoas. Gente, eu costumo dizer, a Terra tem quantos bilhões de anos? Tem quanto? Fala aí para mim, porque eu agora me esqueci completamente. Arrancar olho, arrancar pé, arrancar mão, ser assassinado, ser roubado, ser esbofeteado, ser espancado, ir a cativeiro, ser abusado. Consertou alguma coisa no planeta Terra? Fala para mim. O que consertou? Se a gente olha para a humanidade, parece que está pior do que ontem. Apesar das barbaridades, né? Das cruzadas, da Inquisição, dos absurdos das guerras contidas no Velho Testamento, mas hoje as guerras são terríveis. As pessoas roendo as unhas de medo de tudo à sua volta. Aí eu pergunto, melhorou? Adiantou essa lei de causa e efeito? Esse com ferro fere, com ferro será ferido? Adiantou? Você arrancou minha mão e agora eu arranco a sua? Isso não vai ter fim. Porque aquele que arranca por último, ele vai ter que ser arrancado também depois, numa outra vida. E alguém vai ter que arrancar a mão dele. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Um dia da caça, outro dia do caçador.
Aquele que é o caçador, ele vem como caça. Mas alguém vai ter que caçá-lo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Vamos falar claro. Eu matei nessa vida. Matei uma pessoa. Dei um tiro. Gente, eu não sei nem pegar no revólver. Eu tenho pavor de arma. A única arma que eu tenho dentro de casa é faca de cozinha. E mesmo assim tá tudo seca, precisando amolar. Se eu for matar alguém, aquilo nem entra. Cruz credo, nem imagino eu fazendo um negócio desse. Matei uma pessoa. Por essa lei aqui, eu tenho que ser morta na outra vida, né? Mas eu vou ser morta como? Alguém vai ter que me matar. Esse alguém que me matar vai ter que ser morto na outra vida. Para ele ser morto na outra vida, alguém tem que matá-lo. Essa lei, ela se chama roda de Sansara. Essa roda de Sansara, eu chamo ela de roda da vingança. Procure aí no Google para você estudar o que é roda de Sansara, com S. S-A-S-S-A. Sansara. Lá no termo hindu, é Sanskara, uma coisa assim. Mas a brasileirada é Sansara. Essa roda, ela vai determinando o que você tem que passar. Aí, quando ela chega aqui, você vai ser morto. Ela dá a volta, você chegou aqui, você vai matar. Chegou aqui, você vai ser morto. Isso não tem fim, porque a roda, ela roda assim. Entendeu? Então, a roda de Sansara é a coisa mais criminosa, injusta e vingativa. Eu chamo de roda da vingança. Não é roda de Sansara, é roda da vingança. Quem inventou isso, que é a tal da lei do karma, aí o espiritismo, para não usar termo hindu, ele vem e fala lei de causa e efeito, planeta de prova e expiação. É karma, mas é karma induzido. Porque se tivesse cortado, aí já não vou dar meu exemplo, porque senão vai falar que eu estou puxando sardinha para mim. Uma pessoa matou a outra, vamos redimir, minha filha? Você vai entrar para uma escola, você vai aprender, você vai estudar Jesus, você vai estudar o Novo Testamento, você vai aprender que você não pode tirar a vida de ninguém, a vida não te pertence, ela pertence a Deus. Você vai passar por uma reclusão, você vai ser apartado da sociedade e reeducado. Seja quanto tempo for, 1 ano, 10 anos, 100 anos, uma vida inteira, você vai ficar internado, sendo tratado por psicoterapeutas do alto, para você aprender a ser gente, a conviver com seus irmãos e não tirar a vida de ninguém. Se tivesse feito isso da primeira vez, não tinha acontecido isso que está aí. Eu mato, alguém me mata. Eu mato, alguém me mata. Eu mato, alguém me mata. Isso não vai ter fim? Não vai ter fim? Como é que fica um negócio desse? Aí, qual a solução que encontraram? Eu não vou poder falar. Vamos deixar isso pra lá. Tá dentro aqui, ó. Para cortar essa roda de Sansara, tem que trazer uma provação assim imensa para a criatura. Acho que vocês entenderam, mas eu não posso falar. Eu sou proibida de falar isso. É uma coisa assim muito feia, gente, muito horrorosa. Mas deixa, a hora certa vai chegar para eu contar isso tudo. Aí
eu vou dizer a mesma coisa que Jesus disse ao seu irmão Tiago. Jesus ressuscitado, ressurrecto, quando ele retorna, e ele já tinha previsto que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, mas que ele voltaria após 3 dias. Tá lá, e ele volta. E ele aparece para os apóstolos. E aí ele vai dizer a Tiago: muitos vão buscar a verdade, mas quando encontrarem, vão ficar estupefatos. Procura lá o que quer dizer estupefato. E é mesmo. Nós estamos vivendo em tempos da verdade está chegando à tona. É aquele grande lago. Gente, desculpa, tá? Mas eu tô numa alergia, assim, toda cheia de coceira. É aquele grande açude, né? Aquele grande lago cheio de sujeira. Lá embaixo, no fundo, tá cheio de lixo, de entulho, tudo sujo. Mas quando a gente olha o lago cá em cima, ele tá parecendo um espelho, aquela água parada, bonita, clarinha, transparente. E agora, nós estamos na época de pegar aquela grande draga. Sabe o que é uma draga? É aquela máquina que tira entulho, tira terra, tira barro, pedra. É um trator com uma escavadeira assim. Nós estamos vivendo a época em que essa grande draga está dragando essa sujeira do fundo desse lago, jogando tudo para fora. É o que Jesus disse ao irmão dele, Tiago. Muitos vão procurar a verdade, mas quando encontrar, vão ficar estupefatos. Gente, vocês não fazem ideia o que são os senhores do karma. Os senhores do karma são dotados de crueldade, amam vingança, ódio, ruindade, gostam de tortura. Eles jogam a criatura para esse chamado pagamento sem a menor piedade. Não tem a menor misericórdia. É por isso que a gente vê o que a gente vê. Você visita um hospital do câncer, um hospital infantil, você fica pensando, onde está Deus, gente? Aquelas criancinhas, coisa. Aqui em Juiz de Fora tem um que a gente tem que fazer um esforço muito grande para ir lá. Eu me inscrevi com trabalho voluntário tanto no Hospital do Câncer de adulto quanto no Hospital do Câncer infantil. Aqui em Juiz de Fora tem um que se dedica à infância. Gente, o trabalho é lindíssimo, tá? Chama Fundação Ricardo Moisés Júnior. É um hospital só para criança. Mas eles, quando pegam a criança para tratar, eles dão cesta básica para a família pobre, cesta de frutas, cesta de material de limpeza, cesta de material de higiene. É um espetáculo que eles fazem. Eles ajudam a família inteira. Inclusive, para que a família venha ao hospital quando a criança fica hospitalizada, eles dão a passagem, eles levam e buscam a pessoa. É um espetáculo o trabalho deles. Mas quando eu me inscrevi como voluntária, olha, eu tive que respirar fundo. Eu chorava. Respirava fundo para eu poder enfrentar a minha chegada lá, quando eu olhava aquelas crianças. Agora eu não estou mais, não dirijo mais, não tenho mais essa condição não. Mas é muito difícil. Vocês não sabem o que é a tal da lei de causa e efeito na mão dos senhores do karma. Eles são terríveis. Mas vocês estão pensando que é das trevas?
os espíritos incumbidos a nos fazer retornar e pagar. Pagar com juros, com correção e todas as ruindades possíveis. Por isso que ele coloca aqui, ó. Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Para Deus não tem acepção de pessoas, bons e maus, justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Se fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Publicanos eram aqueles cobradores de impostos que judiavam, sugavam os judeus para passar para os romanos. Igual tem país aí que suga de um povo para se enriquecer. É a mesma coisa. Impostos e mais impostos. E ainda tem gente que ama a bandeira deles, né? Mas tudo bem. Então, hoje eu tô assim desbocada, né, gente? Ele tá aqui, tá perguntando, os publicanos não fazem o mesmo? Só amam aqueles bonzinhos, os que têm dinheiro, né? Eles só saúdam, só cumprimentam aqueles que eles amam, os bonzinhos, os amiguinhos. Então ele está perguntando, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí. Então, a gente encerra aqui essa passagem belíssima, que é o cumprimento da lei e dos profetas, que está no Evangelho de Mateus. E a nossa frase é a mesma da semana passada. Eu prometi para vocês que ia trocar a frase, mas olha, gente, a gripe me pegou de uma tal forma que eu cheguei a ficar na cama. Uma dor no corpo, uma coisa horrível. E como eu tenho pavor de tomar remédio, eu nem vou a médico, sabe? Porque ele vai querer receitar antibiótico, eu não vou tomar mesmo. E eu tomo mesmo meu chazinho caseiro e pronto. Então a frase, ela ainda é a mesma, e é a mesma da semana passada. Eu peço desculpa, tá, gente? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, desculpa, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para aquele que já está bonzinho, aquele que já sabe perdoar. Ele veio para aqueles que precisam de arrependimento. Entendeu? Agora, a roda de Sansara também, ela é meio cega, ela é bem cega e ela é bem surda, porque ela também não respeita isso não. É muito difícil passar pela roda de Sansara. Gente, misericórdia quero. Ter misericórdia com as criaturas. Nosso presente de hoje, eu amo. Tá pesado? Eu adoro. Eu já falei para vocês, eu gosto de trabalho em barbante. Essa coisa mais rústica, assim, natural. Isso aqui é sei lá o que é isso que eu ganhei. Eu ganho tanta coisa, gente. E esse colar aqui, eu achei que combinou bem. Então tá aí uma jarrinha. Aproveitando, aqui tem 3 peças. Tem uma garrafa de plástico
mais uma coisinha aqui do gargalo da garrafa, e aqui em cima outra coisa de garrafa. Então tá, aí a gente vai preenchendo, e ela tá pesada porque eu enchi ela de gesso, porque o plástico é muito leve, né? Fica aí o nosso presente de hoje, que é uma bela de uma jarra, tá vendo? Você colocar aqui umas flores, fica bem bonito. Então tá aí o nosso presente, e um presente especial, que é um beijo no seu coração.